Então, hoje eu queria fazer uma coisa diferente do que foi a review do livro do Yukio Mishima, porque eu queria fazer uma review do livro Bronze Age Mindset, só que eu não queria fazer uma review do livro inteiro, eu queria fazer uma leitura comentada, comentando cada parte que eu vou lendo dia após dia, né? Eu li os primeiros 15 páginas do livro, seria página, na verdade é tipo 15 microcapítulos, né? Que ele divide, o livro é dividido em 4 partes, eu não terminei de ler, não lembro a cotação. E cada parte tem essas numerações, né? Como se fosse uma página inteira. Só que né, é tipo um mini capítulo. Eu vi até esse mini capítulo 15 da parte 1. Fazer um review comentado de cada leitura minha que eu vou fazendo. É pra gente metade da primeira parte já, que é um livro de 136 páginas. Li por volta de umas 30 e poucas... Não, acho que foi 40 páginas quase. Aí o livro ele é um pouco diferente do livro do Yukio Mishima, porque ele é mais modernizado a leitura dele, né? Apesar dele de inglês também, como eu entrei foi um pouco mais fácil, porque ele não usa tantas palavras complicadas quanto o Yukio Mishima. Talvez por ser essa diferença de tempo entre os livros, né? E eu também queria comentar o livro mais fragmentadamente assim, porque ele tem muitas ideias, né? Cada mini capítulo desse é tipo muita conversa, muito pensamento do autor. Tem essa característica interessante, né? Porque ele é tipo, ele não é bem um livro de autoajuda, porque o nome Bronze Age Mindset, né? Pra ele dar essa ideia, só que é mais um livro. Como é que eu posso explicar isso? Ele envolve esse negócio de autoaperfeiçoamento, mas ele não é um livro só disso. Ele aborda muito uma parte meio que política e filosófica também. O livro ele tem muita coisa de crítica social, né? Crítica à sociedade moderna atual. O autor ele é meio que... Eu queria dizer tradicionalista, que tradicionalista não é uma boa definição, porque... Imagina quando você ouça a palavra tradicionalista, você pensa mais numa pessoa mais religiosa, uma pessoa mais conservadora. Apesar de ele ter um certo pensamento conservador, não é bem isso que ele é, porque ele claramente ele rejeita um pouco dos preceitos religiosos modernos, mas ele também tem muito um anti-academicismo, um anti-cientificismo moderno, que ele critica esses pensamentos atuais, né? Nesses primeiros 15 mini capítulos ele aborda também, por exemplo, teoria da evolução, né? Ele menciona a conversa sobre Darwin, e ele diz que apesar de a teoria da evolução ser correta e tal, ele acredita na teoria da evolução, não é um pensamento moderno, um pensamento novo. Porque qualquer criador de ovelhas no passado que fosse analfabeto sabia que quem se reproduz é quem se adapta melhor. Qualquer um sabe disso. O melhor macho é o que se reproduz mais. Seja você fazendo isso por meio de seleção artificial ou natural. Então o que ele quer dizer com isso é que apesar do darwinismo ser um pensamento científico correto, a ciência moderna meio que trata como se fosse um dogma, ao invés de se tratar como se fosse de fato ciência. As pessoas têm um conhecimento tautológico sobre isso, né? Elas já sabem o que é a evolução, e elas consideram certas sem pensar na ramificação. E ele usa isso para criticar quem acredita na teorias como a psicologia evolutiva, né? Da pessoa já ter a mente pronta, vindo das gerações passadas e tal, é que a reprodução e a sobrevivência não são o fim da vida em si, elas são meio que o meio da vida. Você não se reproduz porque você tem que se reproduzir para continuar a espécie, você se reproduz porque você quer continuar a sua missão na Terra de alguma forma. Basicamente, o que eu quero dizer com tradicionalista não é o tradicionalista nesse sentido moderno. Ele está querendo dizer que ele é um cara que ele quer voltar para as raízes da humanidade. Ele quer fazer a gente viver uma vida mais primitiva, de certa forma. Uma vida mais heróica, né? Ele já começa o livro falando sobre... Para você imaginar essa figura de um homem das cavernas do passado que enfrentava um leão. O que ele fazia com o leão que aterrorizou a vila dele por muito tempo? Ele arrancava a pele do leão e vestia ela para mostrar como um símbolo de força. Ele quer dizer com isso o quê? Que é para nós, como sociedade moderna, tentar replicar esse tipo de comportamento heróico.
comportamento poderoso. Isso na parte masculina da sociedade, né? Porque ele também aborda falando sobre, até na parte mais feminina da sociedade também, que ele fala sobre como as mulheres atualmente, principalmente o estudo, a vida acadêmica e a vida de trabalho, né? Como a saída para conseguir o que elas querem. Sendo que a mulher sempre foi muito mais poderosa do que isso, porque no passado ela podia usar da própria aparência, da própria beleza, para conseguir um homem poderoso para se evoluir sozinha, sem necessidade de esforço. Ele também aborda muito do pensamento nietzscheano e tal, ele menciona muito Nietzsche no livro, que ele costuma falar que sobre os povos nobres, né, a diferença entre o povo nobre e um povo fraco, né, como Nietzsche dizia. Ele usa como referência esse negócio da escravidão no passado, né? Que, comparando com animais, por exemplo, um animal no zoológico, ele tem uma imagem muito mais deprimente do que um animal na natureza, onde ele é grandioso, forte. Ele compara isso com a nossa vida em sociedade, falando que nós fomos meio que escravizados pela sociedade moderna, pelo nosso meio de vida, porque a gente se alimenta mal, a gente vive uma vida preguiçosa, uma vida sem esforço, ou às vezes com um esforço feito do jeito errado, um esforço estressante que destrói a gente também. Ele usa esse pensamento nietzscheano, né, para falar sobre o homem. Ele não é escravizado só porque uma força mais forte subjugou ele. O homem só é escravizado de verdade quando ele decide se deixar escravizar. Ele menciona que no passado, né, povos antigos, quando estavam em batalha com outros povos, ou até povos entre as mais recentes, como coisa da Segunda Guerra Mundial, as mulheres até matavam os próprios filhos para não ter que ver eles sendo escravizados, sendo violentados por povos estrangeiros, sendo tomados. Porque o homem moderno ele prefere se entregar e se deixar escravizado do que lutar contra ou até morrer em batalha. Pelo que eu pude observar do livro até agora, até nesse mini capítulo 15, foi isso. Eu pretendo fazer vídeos sempre falando sobre o livro, fazer a semana inteira, sempre possível. Ao longo da semana, né? Tentando avaliar o livro até o final. Talvez depois, quando eu acabar de avaliar cada parte que eu estou lendo individualmente, eu faça um vídeo de um review geral do livro inteiro. Ou talvez se eu cansar de fazer vídeo de cada parte, no final eu só faço um review do final mesmo. Por hoje é isso. Valeu. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, né? Porque estou começando e é bem difícil de crescer sem divulgação. Então sempre comenta aí, vê se você lê o livro, se você pretende ler o livro, comenta alguma coisa aí se você acha interessante. Eu tô querendo ler bastante esse ano, fazer bastante vídeo sobre livro esse ano, para tentar evoluir o hábito da leitura, né? Porque eu considero que eu li muito pouco no passado. E apesar da faculdade estar voltando agora, que eu vou voltar a estudar agora, eu pretendo continuar no foco, continuar lendo bastante e evoluindo nesse caminho. Então, valeu.